gente, como vocês já me conhecem, né? Eu sou a Emília, lá do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Como vocês já sabem, eu já fiz muitas aventuras com os amigos do sítio. Dentre as aventuras que eu fiz, foi o livro Emília no País da Gramática, que eu e meus amigos fomos parar no País da Gramática. E o Monteiro Lobato resolveu contar isso pra gente colocar no papel quando eu e os meus amigos fomos pro País da Gramática. Lá no País da Gramática, nós conhecemos as 10 classes gramaticais. Conhecemos o substantivo, que é aquela classe que dá nome pro ser, nome próprio ou nome não próprio. Por exemplo, asa, nome de um ser, borboleta, nome de um ser, Emília, nome de um ser. Nós conhecemos o adjetivo, qualidade do ser. Por exemplo, asa vermelha, asa grande, borboleta pequena. Lá no sítio a gente conheceu o artigo, que aliás eu dei uma aula para vocês sobre artigo antes, que foram os artigos definidos e os artigos indefinidos, que é aquelas palavrinhas minúsculas, polguinhas que acompanham os substantivos. Por exemplo, aqui eu tenho um substantivo chapéu. O chapéu do caipira, ou acompanha a palavra chapéu. Também conhecemos os numerais, por exemplo, aqui no chapéu, ó, tem 2 grampos de cabelo. Grampos é o que? O nome de um ser, 2 grampos. O que do ser? O numeral, no caso cardinal, acompanhando os seres. Dentre as classes gramaticais que eu conheci os pronomes. Estava aqui eu lendo, eu amo ler, estava lendo e gravando um vídeo, né, do livro Emília no País da Gramática, que eu estou lendo e a professora Alessandra postando no grupo de vocês, e eu me deparei com o 6º conto, na casa dos pronomes. Na casa dos pronomes. Eu chamei a professora Alessandra e pensei o seguinte: professora, por que você não fala um pouquinho da classe gramatical pronome para o seu 6º ano? Então, ela falou, sabe de uma coisa, Emília? Você tem razão. Então, vamos falar um pouquinho de pronome. E aí, a professora falou, Emília, eu acho melhor você mesmo explicar pronome para eles, já que você foi até na casa dos pronomes lá no País da Gramática. E aqui estou. Então, os pronomes, eles fazem parte das classes gramaticais, que são quantas? 10. É só contar os números de dedos que nós temos nas mãos. 10 classes gramaticais. O pronome é uma classe gramatical variável, ele muda em gênero, número e grau, dependendo. Alguns não mudam, outros mudam. E eu falei mentira numa coisa, eles não mudam em grau, eles mudam em gênero e número. A gente tem os variáveis, a gente tem os invariáveis, mas é considerado uma classe variável porque alguns mudam, então é considerado variável. Dentre os pronomes, a gente tem os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais, nós temos os pronomes pessoais do caso reto, oblíquo, e a gente tem os pronomes pessoais de tratamento. Deixa eu falar uma coisa muito importante para vocês. Os pronomes, eles são uma classe gramatical que acompanha, substitui ou recupera um substantivo. Por exemplo, antes de eu terminar de falar sobre a classificação dos pronomes, eu estava falando para vocês da asa, eu estava brincando com essa asa. Ó. Eu digo para vocês assim, minha asa é linda. Minha, ó, eu usei um pronome, minha, pronome indicando posse. Eu tiro a palavra asa e coloco ela é linda, ó, ela, eu usei um pronome, certo? Então, no primeiro caso, minha asa, o pronome acompanhou. No segundo caso, ela, eu substituí. E ele também pode recuperar. Voltando à classificação dos pronomes, os pronomes eles podem ser classificados em pronomes pessoais, que a gente tem do caso reto, do caso oblíquo e de tratamento. Lembrando que a professora colocará na PC de vocês o conto para vocês lerem, esse conto aqui, e eu vou gravar também para vocês na casa dos pronomes, e a professora colocará tabelas com os pronomes
e o que cada pronome significa, qual que é a semântica, qual que é o significado dele, quando ele acompanha, quando ele substitui, quando ele recupera. Então, voltando aos pronomes pessoais. Pronomes pessoais do caso reto, a gente tem 3 pessoas de discurso para os pronomes pessoais do caso reto. Primeira pessoa do discurso, eu e nós. Singular e plural, eu e nós, que é quem fala. Segunda pessoa do discurso, tu e vós, certo? Com quem fala. E a terceira pessoa do discurso, ele, ela, eles ou elas, de quem fala. Se vocês observarem, dentro dos pronomes pessoais do caso reto, a gente usa muito eu, muito nós, muito ele, muito ela, muito eles e muito elas, que é a primeira e a terceira pessoa. Vocês já observaram que a gente não usa muito tu e nem usa muito vós? A gente não usa muito a segunda pessoa. Por quê? Nós substituímos, com a língua portuguesa assim, mais moderna, nós substituímos o tu e o vós por um outro pronome que não é pronome do pessoal do caso reto. Nós substituímos tu e vós por você e vocês, que é pronome pessoal, mas é pronome pessoal de tratamento, que a gente vai falar um pouco depois. Aliás, o tu e o vós está um pouquinho triste por causa disso, sabiam disso? Porém, não tem problema substituir, certo? A gente acaba substituindo porque é mais fácil conjugar o verbo com você e com vocês. O outro pronome pessoal também que a gente tem são os pronomes pessoais do caso oblíquo. Pronomes pessoais do caso oblíquo, me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo. Também tem primeira, segunda e terceira, ó. Me, mim, comigo, primeira, né? Te, ti, contigo, segunda. Se, si, consigo, terceira. Gente, não confunda o pronome pessoal do caso reto com o pronome pessoal do caso oblíquo. O pronome pessoal do caso reto, ele serve para substituir o substantivo. Por exemplo, eu digo assim, Joana buscou a caneta. Eu pego, tiro Joana e coloco ela. Ela buscou a caneta. Eu substituí o substantivo Joana pelo pronome pessoal do caso reto, ela, terceira pessoa. O pronome pessoal do caso oblíquo, ele não substitui o ser que pratica a ação e recebe a qualidade na oração. O pronome pessoal do caso oblíquo, ele completa o verbo, ele tá juntinho do verbo. Eu digo para vocês assim, Joana trouxe a caneta para mim, ó. Mim, pronome pessoal do caso oblíquo. Ela se jogou no chão, ó. Ela se jogou no chão. Ela é pronome pessoal do caso reto e o se é pronome pessoal do caso oblíquo acompanhando jogou. Outro detalhe, gente, o se ele serve só para terceira pessoa e a mesma coisa o se e o consigo. Ela se, ele se, né? Se nós formos usar a primeira pessoa, por exemplo, eu me joguei no chão. Eu tenho que usar me com primeira, segunda com segunda, tá? A professora Alessandra vai colocar umas tabelinhas lá com os pronomes pessoais do caso reto, com os pronomes pessoais do caso oblíquo. Lembrando que um substitui o substantivo, que é o reto, ele acaba virando o sujeito, o ser que pratica a ação, ou recebe a qualidade, e o outro acompanha o verbo, que é o oblíquo, certo? O oblíquo. Olha lá que a professora vai colocar as tabelinhas para ficar mais fácil para vocês. E a gente tem os pronomes pessoais de tratamento, que é uma maneira que nós tratamos as pessoas. Nesse caso, a gente não tem primeira pessoa, a gente está tratando outro ser. Os pronomes de tratamento, nós usamos muito você, é um pronome de tratamento, vocês. Vocês se lembram que nós substituímos o pronome tu e vós, que são pronomes pessoais do caso reto, nós substituímos pelo pronome de tratamento, você e vocês. Tá errado, Emília? Não, não está errado. Por que a gente substitui? Porque é mais fácil conjugar o verbo com você e vocês
do que conjugar o verbo com tu e vós. Alguns estados brasileiros usam bastante, né? Principalmente o tu. Mas a maioria, a gente já substituiu o pronome do caso reto pelo pronome de tratamento você. Tem senhor, senhora, tem os pronomes de tratamentos mais culto, mais chiques. Vossa excelência, vossa eminência, sua excelência. Né? A professora colocou lá para vocês também na APC. Os outros pronomes, pronomes pessoais tem 3. Por que pessoais? É a forma com que a gente trata as pessoas. Tem reto, oblíquo e de tratamento. Agora a gente vai sair dos pronomes pessoais, a gente vai para os outros pronomes, né? Pronomes de tratamento, já foi aqui, certo? E a gente também tem os pronomes, outros pronomes, pronomes pessoais são esses aqui, Pronomes pessoais é de tratamento, pronome oblíquo, e a gente também tem os pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo. O, a, os, as também pode ser, desde que substitua. E aqui também, pronomes de tratamento. Senhor, senhora, vossa excelência, e assim vai. Nós vamos agora para os outros pronomes, como eu já tinha comentado. Vamos começar com os pronomes possessivos. Os pronomes possessivos indicam o quê? Indica posse. Também tem primeira pessoa, também tem segunda pessoa, também tem terceira. Primeira, meu, minha. Né? Aí a gente também tem nossos, nossa. Né? Minha asa. Minha asa. A gente tem de segunda e temos de terceira. Teu, tua, seu, sua. E assim sucessivamente. Vossos, vossas, ok? Esses são os pronomes possessivos. Os possessivos indicam posse. Ele acompanha um substantivo, indicando que aquele substantivo pertence a alguém. Ou pertence à primeira pessoa, ou à segunda pessoa, ou à terceira pessoa. Se vocês observarem, a gente usa muito pronome. Quanto que nós não falamos usando o eu, o tu? Quanto que a gente não usa você, senhor, senhora? Quanto que a gente não usa meu, minha, seu, sua, ou teu, tua? A gente usa um pouco menos o teu e o tua. O teu e o tua também é segunda pessoa do possessivo. Parece que a gente não usa muito segunda pessoa, né, gente? E a gente também tem os pronomes demonstrativos. O que lembra algo demonstrativo? Possessivo, posse. Demonstrativo, demonstra. Por exemplo, esta asa é da Emília. Esta asa. Aquela porta fechou. Aquele menino é inteligente, demonstra. E também tem primeira, e também tem segunda, e também tem terceira pessoa, tá? Os pronomes demonstrativos, eles demonstram e a gente usa muito também. Gente, não confunda esta, pronome demonstrativo, com está, verbo. Esta não tem acento agudo, tem acento prosódico no es, ou seja, aquele acento que não aparece. Tem lá na APC de vocês uma tabela com os pronomes demonstrativos, tá? E a gente também tem os pronomes indefinidos. Os pronomes indefinidos não tem primeira, segunda, terceira pessoa. O pronome indefinido, ele indefine outro ser. Por exemplo, alguém entrou na sala, ninguém buscou as atividades. Por exemplo, são alguns exemplos de pronomes indefinidos. São aquelas palavrinhas que indefinem seres. Ele trouxe alguma atividade? Alguém, ninguém, alguma, todo, alguns, algumas, qualquer criança pode ler este conto. Uma curiosidade para você. Qualquer tem o plural quaisquer. Vocês sabiam que é a única palavra em língua portuguesa que aceita plural no meio dela? Interessante, né? Qualquer, quaisquer é um pronome indefinido. Qualquer pessoa pode ler esse conto. Quaisquer pessoas podem ler este conto, certo? Indefine, o pronome indefine. E se vocês observarem, alguns pronomes acompanham o substantivo, outros vêm e substituem. Vocês observam que
O pronome pessoal do caso reto, que a gente falou lá no começo, ele substitui totalmente. Os pronomes de tratamento também substitui totalmente, certo? Ó, pronomes relativos. Pronomes relativos, ele se relaciona com uma palavra que eu já falei. É mais ou menos assim. O pronome relativo, ele busca algo lá atrás. Ele busca. Vou dar alguns exemplos de pronome relativo. Que, cujo, cuja, qual. Por exemplo, esta é a caneta que ela comprou. Esta é a caneta que. O que é o pronome relativo. Ele busca um substantivo que a gente já falou. A gente já falou caneta. Ele busca algo lá atrás, já foi dito. Já foi dito. Este é o chapéu cujo Emília perdeu. Este é o chapéu cujo Emília perdeu. Cujo está recuperando o chapéu que Emília perdeu. E se vocês observarem, tanto a oração que eu falei, esta é a caneta que ela comprou, como este é o chapéu cujo Emília perdeu, eu coloquei dois pronomes. Um pronome demonstrativo, esta, e o pronome demonstrativo este, e usei também pronome relativo. O pronome relativo, ele não acompanha, ele não substitui. O pronome relativo, ele recupera, ele traz novamente um substantivo que a gente já falou na frase, tá? A gente já falou e a gente quer falar novamente. Aí a gente coloca o que, o qual, cujo, né? Ó, vou repetir. Esta é a caneta que ela comprou. Esse que recupera quem? Caneta. Ó, este que recupera quem? Caneta, ó. Caneta, ó, esta é a caneta, ela comprou o que mesmo? Ela comprou caneta. Para não repetir caneta, usou o pronome relativo, né? Algo já dito. E a gente tem os pronomes interrogativos. Como o próprio nome diz, ele faz o que, os pronomes interrogativos? Interroga, vem com ponto de interrogação. Aliás, é o pronome que eu mais gosto. Eu amo pronome interrogativo. Por quê? Porque eu sou uma boneca que vive fazendo perguntas. Eu vivo perguntando quem, qual, onde. Nossa, é o pronome que eu mais gosto. É o pronome que eu, Emília, mais gosto. Gente, até o próximo. Leiam a APC, leiam os conteúdos e façam atividades. Qualquer coisa, pergunte para a professora Alessandra. Tchau, beijo para vocês e conheçam bem os pronomes. Eles fazem parte da nossa vida o tempo todo, o tempo todo. A gente usa pronomes o tempo todo. Lembrando que os pessoais são reto, oblíquo e tratamento. E os outros não são pessoais, mas nós usamos todos, muitos, o tempo todo.